Som. Beleza, vou começar. A paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Vamos dar início à aula de hoje. Na sua revista é a lição número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Olha, essa é uma lição bem conceitual, bem teórica, e que se eu ficar falando, que vai dar 10h30, tu vai querer me enforcar de raiva de mim. Então eu peço aos irmãos que participem, perguntem. Eu não devo saber responder não, mas eu peço ajuda aqui aos universitários. Valeu, obrigado. Tem o pastor Anderson, eles vão saber te responder, isso eu te garanto. Eu não sei se vou conseguir não. Mas então, se você quiser fazer alguma participação, falar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, vai ser muito mais interessante. Se eu ficar falando 1h30, acho que eu nem tenho conteúdo para falar 1h30. Pastor Gil, presbítero Gil, eu não tenho nem o que falar em 1h30. Se eu falar 1h30, pode ter certeza que eu te enrolei. Então é interessante que você fale, que você participe, que você levante a mão e pergunte, vai ser bem mais interessante, tá bom? Vamos começar lendo o texto áureo e a verdade prática, que estão na própria introdução aí, né, na própria folha principal. Diz assim, texto áureo: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A gente vai falar bastante sobre a lei, a gente vai entender o que é a lei, a gente fala muito isso, a lei de Deus, a lei de Moisés, mas desde já fique ciente que o propósito da lei é esse versículo aí, O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Para isso que serve a lei, para te mostrar essa verdade. E do lado, verdade prática, está assim, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então a gente vai fazer esse comparativo. Primeiro a gente vai ver o que é a lei, depois nós vamos ver o que todo mundo sabe, o que são os evangelhos, e depois, por fim, ele faz uma conexão, um link entre o que é a lei, o que é o evangelho e o que eles têm em comum. Eu já te digo que é tudo em comum, é o mesmo preceito, só que em épocas diferentes, com linguagens diferentes. Antes de lermos aí os textos que ele nos recomenda, vamos ver a introdução. Se é a introdução, vamos começar por ela, né? Depois a gente volta. Na minha folha aqui eu tenho que passar, não sei se na sua também, mas está escrito assim na introdução. Eu estou achando esse negócio muito baixo. Gessé, pode me dar um help aqui? Tem algum botão que o Márcio aperta? Meu irmão, que o som fica... Não, está sem grave. Tem um botão que o Márcio liga aqui que vira grave. Tenta ver aqui. Ajuda o Rogério, se você puder aqui, irmão, por favor. Está muito ruim o som. Alô, o som. Vamos, se você puder me ajudar aí, Rogério, Gessé. Obrigado, meus irmãos. Está estranho demais. Pô, mas tá ruim demais mesmo. Não sei para vocês aí embaixo, mas para quem está aqui falando, tá ruim demais. Som. Retorno está rolando. Mas se não der, tá tranquilo, eu aguento aqui. Obrigado, tá? Vamos ver então a introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então, é exatamente aqui o que eu te falei, a gente acabou de ler. Ele vai explicar para a gente o que é a lei, vai explicar também o que são os evangelhos, ou o que é o evangelho, que foi aqui representado em 4 livros, e a relação que existe entre esses dois grupos de textos, né? Tanto a lei quanto o evangelho. Agora sim, vamos voltar lá na leitura em classe, leitura bíblica em classe. Diz assim o primeiro texto, Deuteronômio 6, a gente pode ler na própria revista, facilita pra caramba.
A partir do versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ler só essa primeira parte mesmo, a segunda não, agora não. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é uma lei. Lei, a definição, seria um conjunto de normas, um conjunto de regras, e toda lei ela vai dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Isso é a lei. Quando a gente trata da lei de Deus, a gente vai ver aqui, tem muita explicação, como eu falei, a lição é enorme. Melhorou agora, hein? Então girou um botão aí poderoso, hein? Agora ficou legal. Aí, Jessé, tirou uma foto desse botão que ele girou aqui. Então, quando a gente vê na Bíblia a lei de Deus, a lei de Moisés, a gente, primeiro de tudo, tem que entender algo. Desde que Deus criou o homem e a mulher, ele estabeleceu leis. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, por exemplo, para que eles fossem fecundos, se multiplicassem. Depois veio aquela ordem tão famosa para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso já era um conjunto de normas, de regras que Deus estava estabelecendo. A Bíblia não chama, não caracteriza isso com o nome de lei. Mas se a gente pegar a definição, já era uma lei, já era algo determinando o que deveria ser feito ou não. Depois o homem e a mulher caem no pecado, passam por um processo de transgressão, e essa transgressão colocou uma semente maligna dentro do homem. Todos que nascem a partir de então, nascem com essa semente maligna. A semente do pecado, a semente da transgressão. E a partir desse momento, a partir dessa semente maligna que entra no coração do homem, Deus precisa materializar a sua lei. Deus precisa promulgar a sua lei, porque o homem perde aquela essência divina. Na verdade, a essência divina ela continua existindo, porém ela precisa ser avivada, ela precisa ser despertada. Porque a partir do momento que uma criança nasce, pode ter certeza que a natureza maligna ganha força. A natureza espiritual ela não nasce espontaneamente, ela não se desenvolve espontaneamente, a não ser que nós nos esforcemos para isso. Então Deus ele promulga a lei por meio de Moisés, para que o homem tivesse aquela clara convicção de que existiam coisas que ele deveria fazer e outras que ele não deveria fazer. Se você pegar lá os 10 mandamentos, você vai ver que alguns são positivos no sentido de você deve fazer isso, 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 e outros são negativos, no sentido de você não deve fazer isso, isso, isso. E quando vem Jesus, Jesus disse que não veio acabar com a lei continua, a gente vai ver aqui que a lei é boa. A lei é boa porque ela mostra a nossa debilidade, a nossa fraqueza, e é muito bom conhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade, até porque tem gente que acha que não tem, né? Tem gente que é tão metida que acha que não tem limites e debilidade, e a lei ela é muito boa, como Paulo disse, a lei é ruim? Não, a lei é boa. A lei mostra para nós quais são os nossos limites, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, o que eu quero te mostrar, antes da gente entrar aqui nos pontos que a revista separa, é que a lei de Deus sempre existiu, desde que o homem foi criado. Repito, com Adão e Eva não era a lei promulgada, isso só aconteceu lá em Moisés, lá com Moisés. Porém, a lei, ordens dadas por Deus já existiam, já estavam determinadas. Isso continua na época de Moisés, isso se arrasta por todo o Antigo Testamento, e isso continua com Jesus e continua até os dias de hoje. A grande diferença não é Deus, a grande diferença não é a lei, a grande diferença é o ser humano. Em Adão e Eva, um ser humano totalmente dependente de Deus, que nem conhecia o pecado. A partir de Moisés, né, nessa época, após a transgressão do homem, após o pecado em Adão e Eva, passando pela época de Moisés,
A lei mostrando ao homem que ele é pecador. E em Jesus, a lei continua mostrando para o homem que ele é pecador, porém, Jesus traz o poder que nós precisamos para cumprir a lei. Então, são momentos diferentes, mas a lei é exatamente a mesma. Tanto é que a gente está estudando essa lei aqui hoje, né? Toda a base do cristianismo, toda a base do evangelho é em cima disso. Inclusive, Jesus ensinou a lei, com a exceção aí da guarda do sábado. Então, a gente acha, né, tem muita gente que acha que a lei não serve para nada, não faça isso, não faça aquilo. Não, pelo contrário. Graças à lei que nós entendemos que Jesus veio nos dar o poder para vivermos uma vida santa e reta diante de Deus. Então, vou repetir, né? Algumas pessoas chegaram depois, é uma lição bem teórica, bem conceitual, pelo amor de Deus, é muita coisa para falar. Então, vamos participar, tá, meus irmãos? Vamos participar para ficar mais dinâmico e mais interessante, que até eu vou ficar com a cabeça cheia de mim mesmo. Vamos ver aí o primeiro ponto, o Pentateuco, a lei de Deus. Esse primeiro ponto aí, qualquer um que pegar o microfone aqui explica, todo mundo conhece, é muito fácil, muito tranquilo. Olha lá o primeiro ponto, ó, os 5 livros da lei. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros formam um Pentateuco. Penta todo mundo sabe, né? Quer dizer 5. Pentateuco, então, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. O que os judeus chamam de Torá. Seria praticamente aí a mesma coisa. Olha lá o primeiro ponto, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teukos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Acabei de falar os nomes, vou pular, né? No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. Torá seria a Bíblia dos judeus, é mais ou menos isso. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei de Moisés, lei de Deus e a lei do Senhor. Deus promulgou a lei usando a vida de Moisés. Então, nada mais fácil da gente entender que a lei de Deus seria chamada a lei de Moisés, porque foi ele que escreveu, né? No caso, foi o próprio Deus que escreveu, mas Moisés que estava lá, acompanhando o processo. Então, a lei de Deus, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, a lei do Senhor, são termos que querem dizer a mesma coisa. Mas, repito pela milésima vez, a lei de Deus já existe desde que Deus criou o homem e a mulher. Ele promulga a lei, ele escreve a lei, ele materializa a lei em Moisés, com Moisés. Mas a lei já existia antes. Você tem que entender que lei é um conjunto de regras. E essas regras não foram estabelecidas lá com Moisés, não, elas já existiam. Mas Deus viu a necessidade de consolidar essas leis. Deus viu a necessidade de materializar essas leis. Eu estou repetindo isso toda hora, porque eu acho que é necessário. Depois o segundo ponto diz aí, ó, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. 3 aspectos porque a Assembleia de Deus quer. Poderiam ser 500 aspectos. Sei lá, mas vamos seguir o que está aqui, porque eles escolheram separar em 3 grupos. Mas poderiam ser quantos grupos um professor, um pregador quisesse. Primeiro ponto, os aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Então, é basicamente o que eu falei, né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Segundo, aspectos cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Aí já não interessa tanto para nós. E os aspectos civis, letra C, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Muito parecido com o primeiro item, né? Aspectos morais, aspectos civis. Você vive numa sociedade, você vive numa civilização, você tem que seguir aspectos morais. Você tem que ter preceitos morais. Então, bem parecido aí a letra A com a letra C. Não tem muita coisa diferente, não. Daí ele cita a nossa declaração de fé. Isso aí seria uma espécie de estatuto da Assembleia de Deus. Aqui dá para a gente compartilhar o que eles falam, porque é parecido com o que a gente pensa. Olha o que ele diz lá.
Esse estatuto ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Eu vou completar a leitura aqui, mas depois a gente volta nesse Romanos 7. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Aí ele cita Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A gente vai entender porque o fim da lei, isso é bem confuso, mas depois que a gente entende, isso fica fácil de compreender. Vamos lá em Romanos 7, eu já até estou aberto aqui, a partir do versículo 12. Romanos 7. Nós vamos ler, olha, é bastante coisa. Do 12, e a gente vai adentrar aí o capítulo 8. Essa divisão em versículos e capítulos que a gente vê na Bíblia, isso não existe no texto original não, tá, pessoal? Não quer dizer que quando Paulo encerrou o capítulo 7, ele só escreveu o 8 10 anos depois, 5 horas depois, não tem nada disso não, tá? O 8 é a continuação do 7, é o mesmo texto, é o mesmo contexto no caso. Existe uma separação aqui feita pelos editores da Bíblia, Sociedade Bíblica, para facilitar a nossa compreensão. Mas o texto era uma coisa só. Então, não necessariamente essas pausas que você vê entre os versículos ou entre os capítulos, significa que o autor fez essa divisão, tá? Então, você vai ver nitidamente que o 8 nada mais é do que a continuação do 7, é uma coisa só, tá? Mas vamos ler aí, ó, o 7 a partir do versículo 12. Diz assim, ó: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então já derrubou essa ideia de que a lei não serve mais para nada. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, está tudo escrito aí, ó. 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Vamos dar uma pausa aqui, para não ficar muito longo. O que Paulo está explicando aqui? O que eu te falei no início. Ele está dizendo o seguinte: dentro de cada um de nós existem duas naturezas. A natureza criada por Deus, perfeita, sem pecado, sem transgressão, totalmente temente ao Senhor. Mas existe uma natureza maligna, pecaminosa, que essa nós herdamos por causa do pecado lá de Adão e Eva. Então, em cada um de nós existem essas duas naturezas, não tem jeito. O bebê nasceu hoje, ele já nasce com essas duas naturezas. Você vê que o bebê já nasce chorando, né? Já nasce de cara feia. O médico pega ele ali, tem que dar um tapa nele, meu negócio. A guerra já começa, né? Já viu duas crianças brincando? Uma arranca o brinquedo da outra? A natureza maligna está dentro da gente, né? Aí você é uma criança, está na casa, sei lá, do teu primo, aí tu esbarra na prateleira, quebra o boneco dele, cai o braço. O que tu faz? Tenta botar o braço no lugar e bota no cantinho e vai embora. É ou não é? Quem já fez isso quando era criança? Aí, ó, um montão de gente. Por quê? Porque tu tem uma semente maligna. Olha o mal dentro de você. Tu é uma criança e está tentando enrolar os outros. Não, ninguém vai ver, eu vou botar isso aqui, ninguém vai saber que fui eu. Pô, tu acha que isso é bom? Óbvio que não é, né? Então, existe essa natureza maligna dentro da gente. E olha para ela aflorar, é igual grama. Nasce, deixar, não varrer isso aqui, vai nascer grama no meio desses pisos. Nasce em qualquer lugar, capim, grama. Essa natureza maligna é igualzinha. Nasce de um jeito, cresce de um jeito, meu Deus do céu, se tu não tomar cuidado, quando tu vai ver, já era. Já a natureza espiritual criada por Deus, ela não é muito fácil de desenvolver, não.
Porque Deus olha para a gente e gosta de ver o nosso esforço. Quando Deus criou o homem, ele botou o homem para trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar, né? Mas foi Deus que inventou o trabalho. É porque a gente lê Gênesis e parece que tudo aconteceu em 24 horas, né? Deus cria o homem, cria a mulher, eles comem lá o que não deveriam, dão nome para os animais um pouco antes. Parece que é tudo, sei lá, em um dia. Não, aquilo ali deve, não sei, não existe nenhuma comprovação, mas eu imagino que aquilo ali deve ter levado séculos, sei lá. Como é que um homem sozinho cuidava de um jardim inteiro? Então deve ter levado tempo. Quantas espécies de animais existem? E o homem deu nome a todas elas. Então isso aí durou bastante tempo. A gente tem uma percepção um pouco errada quanto a isso. Então, quando o homem e a mulher foram criados, a natureza de Deus estava neles. Isso durou bastante tempo. Eles não caíram no mesmo dia. Tira isso da sua cabeça que está completamente errado. Então eles levaram tempo até serem seduzidos ali pela serpente, aquela história toda que você conhece. Então a natureza divina está em nós e é possível que ela conduza a nossa vida. O porém que essa semente maligna entrou em nós, e como eu falei, ela se reproduz muito rapidamente. E nós temos uma inclinação para o pecado. Nós acabamos de ler aqui Paulo falando. Paulo, né? Não fui eu não, foi Paulo. Se fosse eu, tu até entenderia, mas Paulo falando. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Se Paulo não conseguiu, a gente está perdido, né? Está lascado o negócio aqui. Então ele está dizendo aqui, ó, o bem que eu quero, olha lá, o 15. Relendo, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Meu Deus do céu. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então existe essa inclinação. E se tu acha que não, tu está se enganando, hein? O ponto principal aqui, ponto de partida, é entender que essa natureza pecaminosa ela é muito forte. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: você nunca, e você e eu, né, nós, nunca venceremos o diabo por nocaute. Nunca, nunca. Você sempre vai levar a luta até o último round. Pode ter certeza disso. E ele é chato, hein? Ele é um bom lutador. Então essa luta não é fácil, não. É difícil, a gente tem que estar muito bem preparado. Senão a gente vai perder. E de repente, se você fizer um flashback aí da tua vida, mas eu sou mais do que vencedor. Amém, tu é mesmo. Mas se tu fizer um flashback da tua vida, aí de repente tu vai ver que tá meio esquisito para você, meio esquisito para mim. De repente a gente está perdendo mais rounds aí. No final da luta, quem vai levantar o braço lá, né? Tomara que seja a gente, vai ser em nome de Jesus, mas a gente precisamos ser sinceros conosco e entender as verdades. Vamos seguir aqui, paramos no 19, vamos continuar no 19, lemos o 18, 19, porque não faço o bem que prefiro, olha como ele repete, né? Mas o mal que não quero, esse faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha aí, ó, mais claro que isso, ele está dizendo, eu fui criado por Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não consigo agradar a Deus. Essa semente pecaminosa que está dentro de mim, que não tenho nada a ver com ela, mas está dentro de mim, não tem como escapar, é ela que faz essas coisas que eu não quero. Depois a gente vai ver aqui, ele vai falar, né? A minha mente projeta coisas maravilhosas, mas o meu corpo não executa. É igual um jogador que está muito velho, jogador de futebol, a gente fala muito, o pessoal que gosta de futebol, né? Ele pensa o negócio, mas ele não consegue mais executar, as pernas dele não tem mais aquela disposição para... A ideia está aqui, mas o corpo não vai, é mais ou menos isso. 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o versículo 23 como é interessante. Vou ler de novo. Ó. Vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Nos membros dele, que lei é essa? A lei do pecado. Guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei da mente dele? A lei de Deus. Você consegue ver que tem uma luta aí? Entre a lei de Deus na mente, que é a vontade, que ele quer fazer o certo, mas o corpo dele tendendo ao pecado. Você consegue ver que tem essa lei? Que tem essa disputa? Aí olha o
desfecho do versículo 23. Ó. E essa lei me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu te pergunto, quem é que está vencendo essa guerra na vida de Paulo? A lei de Deus ou a lei do pecado? A lei do pecado. Aqui está dizendo, ó, a lei do pecado me faz prisioneiro. Quer dizer, eu não consigo. O pecado me faz prisioneiro. Quer dizer, eu fico preso no pecado, não consigo sair disso. Olha, isso é muito parecido com o que a gente vive. É a nossa realidade, até porque nada mudou. De Paulo para cá, nada mudou em termos de vida com Deus. Aí olha a conclusão que ele chega no 24. Ó, desventurado homem que sou. Cara, eu sou uma porcaria. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Chamou o Chapolin Colorado aí. Ó. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tem solução para te livrar disso? Tem, claro que tem. E por que tu não se livra todo dia, então? Aí é outra pergunta. Aí olha o 25, que coisa linda. Ó. Graças a Deus por Jesus Cristo. Entrou esse homem aí, ó, Jesus Cristo. Aí a situação começa a mudar. Tu vai ver que o chororô do Paulo acaba. Olha que legal, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Olha o 8:1 agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está preso está sendo o quê? Condenado. Ele não acabou de falar lá em cima que ele era prisioneiro? Então ele estava condenado. E agora ele está dizendo que não tem mais condenação. Quer dizer, ele não é mais o quê? Prisioneiro, não é mais um escravo. Então não tem mais condenação. Você não precisa mais ficar preso. Você não precisa mais cumprir nenhuma pena. Existe uma pena a ser cumprida. Você tem uma semente maligna dentro de você. Você só tem uma coisa garantida na sua vida, que você vai morrer e vai para o inferno. Essa é a única garantia que você tem na sua vida. As pessoas não falam isso, né? A única garantia que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas trazendo isso para a parte espiritual, que a gente vai morrer e vai para o inferno. Essa é a única garantia. Não estou dizendo que a gente vai, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas como seres humanos, essa é a única certeza da nossa vida. Porque nós estávamos prisioneiros, nós éramos prisioneiros. Nós estávamos condenados. Prisão perpétua, não tinha para onde fugir. Mas chegou um homem que decidiu vencer tudo isso e pegou lá a chave da prisão e abriu a porta da prisão e te libertou. Esse homem, Jesus Cristo. E ele continua aqui no capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Muito interessante isso. Versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vamos ver até o 5 só. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Para a gente entender isso, é legal a gente pensar, por exemplo, num avião voando. Existe a famosa lei da gravidade. O que a lei da gravidade faz? Todos os corpos, eles tendem ao centro da Terra. Se eu levantar e soltar essa revista, ela vai cair. Tudo que você levantar e soltar vai cair. Quem determina isso é a lei da gravidade. Porque existe uma força, que é a força da gravidade, que empurra os corpos para o centro da Terra. Como é que um avião voa, então? Ele deveria ser empurrado para o centro da Terra. Na verdade, ele é empurrado para o centro da Terra. Só que existe uma outra lei, que é a terceira lei de Newton, chamada lei da ação e da reação, que faz com que o avião suba. O ar empurra ele para baixo, mas a reação dessa força empurra o avião para cima. Eu não sou engenheiro, não sei nada disso não, eu fui ler na internet mesmo. Mas basicamente é isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma lei que é anulada por outra lei. É a mesma coisa aqui. Existe a lei do pecado na nossa vida, que nos faz prisioneiros, que nos torna condenados à prisão perpétua. Mas tem uma outra lei que anula essa primeira. E Paulo chamou aqui de, no versículo 2 do capítulo 8, lei do Espírito da vida.
Se você reparar, espírito está com letra maiúscula aí. Então, a lei do espírito da vida nos torna livres da lei do pecado e da morte. Então, foi isso que Jesus fez. Quando a gente vê alguns textos citando que a maldição da lei, a lei nos torna escravos, é nesse sentido que ele usa o termo. É sempre Paulo que fala sobre isso. A lei não é maldita. A gente leu no começo que a lei é boa. A lei ela é santa. A lei não é maldita. Então, fala maldição da lei, não é a lei em si. É essa maldição que Paulo cita aqui. A lei mostrando para a gente que nós somos prisioneiros. É a lei permanecendo na nossa vida, nos tornando condenados. Quer dizer, ela prevalecendo sobre nós. Mas quando a lei do Espírito da vida entra na nossa vida, Jesus Cristo nos liberta dessa maldição. Então, não é a lei em si, os preceitos em si, mas sim a maldição que ela traz. Que maldição é essa? De mostrar que nós somos prisioneiros, que nós somos condenados ao pecado. Mas Jesus Cristo nos livra dessa maldição. Amém? Eu sei que é meio, como eu falei, dá 20 vezes, é bem teórico, é meio conceitual, mas vamos caminhando aqui, né? Vamos caminhando aqui. Vamos agora em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Caramba, já tem meia hora que eu estou falando, meu Deus. Versículo 19. Olha o que diz, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Para que serve a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, olha aí o que eu te falei lá no começo. Ó. A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente Jesus, tal, e foi promulgada pela mão de um mediador. Então, a lei de Deus, desde que o homem foi criado, ela existe. Mas ela precisou ser promulgada. O que é uma promulgação? É quando a lei passa a produzir efeitos. Tem um monte de lei criada que não foi promulgada. Então, as leis criadas não servem para muita coisa, estão lá. Quando a lei é promulgada, o direito está dizendo, essa lei está apta a produzir efeitos. Aí depois disso vem a publicação, que nada mais é ali do que oficializar aquela lei. Então, sem promulgação, não tem muito efeito. Então, em Moisés, Deus promulga a lei, mas ela já estava criada, ela não foi criada. Não pense você que Deus só não queria mais que o homem matasse em Moisés. Por que Deus mandou o dilúvio e consumiu a humanidade lá em Noé? A lei de Deus já existia, as pessoas já estavam descumprindo a lei de Deus. Em Moisés, ele promulga essa lei, ele consolida essa lei, ele materializa essa lei. Então, a lei, ela vem a partir da transgressão humana. Pensa o seguinte, você está dentro da sua casa, ouvindo louvores, lendo a palavra, tu está sozinho, para ninguém te atrapalhar. Mó paz, sabe? Aquele teu vizinho chato viajou, o cachorro que não para de latir, alguém levou ele na rua, sabe aquela paz? Sabe? É bonzão, né? Ficar sozinho em casa. Qual é a utilidade da lei na sua vida nesse momento? Você está em paz, você está em contato com Deus, você está fazendo ali tudo que Deus está mandando, você está ouvindo louvor, está adorando, está cantando. Qual é a utilidade da lei nesse momento, na sua vida? Não há necessidade nenhuma da lei, não há utilidade nenhuma da lei. Aí você fala, nossa, mas está calor, eu vou dar uma volta. Aí tu chega no teu carro, na tua bicicleta, no teu patinete, sei lá, o teu veículo, pô, tu chega lá, está todo amassado o teu carro. Aí tu olha, o carro do vizinho está amassado com a cor do teu carro. O cara bateu no teu carro e não te avisou. Tu já fica meio tenso, né? Tu fala, meu Deus do céu, cara. Aí vem aquele pensamento, acabei de sair aqui de um momento bom, não vou me irritar. Aí tu bate lá, o vizinho não está em casa. Fala, não, vou fazer meu passeio mesmo assim.
Aí tu sai de casa, toma uma fechada na primeira rua. Aí tu tá abastecido, aí tu respira fundo. Não vou me irritar, não vou me estressar. Está percebendo que a lei já está se tornando útil na sua vida? Você já está lutando contra a sua natureza. Você saiu de um estágio de total submissão a Deus e já começou a enfrentar um monte de situação em que a lei já está te mostrando ali, não se irrita, não se estressa, não briga, não xinga, não discute. Consegue ver que a lei vai se tornando necessária na sua vida? É mais ou menos isso. Adão e Eva viviam mergulhados num momento ali, numa vida de total entrega para Deus. A lei não era necessária. As pessoas falam, aquilo que é proibido dá vontade de fazer, dá nada. Adão e Eva viram aquela árvore, aquele fruto lá por anos, nunca tiveram vontade de comer aquele negócio. Só tiveram vontade quando veio ali a serpente e deu uma enrolada neles. Então, o que é proibido é mais gostoso. Não, isso é conversa fiada. Senão Adão e Eva, na hora que Deus falou o negócio lá, eles tinham pegado lá aquele fruto e tinham comido. Ficaram anos olhando para aquela árvore e nada, a cobiça não despertou em momento nenhum. Então eles viviam num período ali, num momento, numa época de total submissão a Deus. A lei era muito fácil de ser cumprida. O problema foi quando eles foram seduzidos, como eu já falei aqui, e aquilo despertou a vontade e eles acabaram caindo e essa semente entrou em nós. Eu não vou repetir esse assunto porque já falei bastante. Então, a lei de Deus, ela é pura, ela é boa, ela é santa. Deus sempre traçou normas para o ser humano seguir, desde Adão, desde Eva. Porém, a transgressão no ser humano se tornou muito grande. Essa semente entrou em nós e Deus foi massificando essa lei. Quanto maior o pecado, maior a lei. Óbvio, né? Porque Deus tem que corrigir o ser humano. E lá em Moisés, essa lei se materializou. Amém? Vamos ver o ponto 3. A lei e a fé cristã. Diz assim: a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio. Aio é o mesmo que tutor, quer dizer, aquilo que nos guia, que nos ensina. Então a lei, ela nos guiou, nos conduziu à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, a gente viu isso, né? Prisioneiros, condenados. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu já falei sobre essa maldição da lei também. E nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então, é um bom resumo de tudo que foi falado até agora. Para que serve a lei? Para mostrar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Só que na nossa humanidade, nós não conseguimos cumprir a lei fielmente. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Porém, em Cristo, isso se torna possível. Cumprir a lei se torna possível. Porque nós estávamos prisioneiros, aprisionados debaixo do pecado, mas Cristo nos liberta e nos dá condição para cumprirmos a lei. Se ele cumpriu, nós podemos cumprir. Ele mesmo disse isso lá em João 16:33. Eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer? Vocês podem vencer também. Ele estava deixando o exemplo dele. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vocês, olha como parece contraditório. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá, mas e eu? Você venceu o mundo. Claro, tu és Jesus, tu vai vencer o mundo, mas e eu? Tu está dizendo que eu vou passar por aflição e me deixa desamparado? Claro que não, né? A gente tem que entender o contexto. Jesus está dizendo, eu venci o mundo, quer dizer, você também pode vencer. Eu estou servindo de exemplo para você. Se eu venci, tu vence também. É só você fazer o que eu fiz. Não é tão fácil assim, mas é possível. Quanto a esse primeiro ponto aqui sobre a lei, tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Fala, Cris. Aham. Uhum.
É isso aí. É isso aí. Mais alguém? Não? É bem isso aí, né? Lembrando que, como você acabou de falar, nós temos duas naturezas dentro de nós. A lei, ela vem mostrar que essa natureza ruim, a todo momento, ela quer despertar. Porém, até então, nós estávamos desamparados, vamos dizer assim. Não existia, antes de Cristo, né? Não existia uma força para cada um de nós para vencermos essa natureza. Mas com Jesus Cristo, isso se tornou possível. Então, é exatamente essa luta. Só é possível vencer, só é possível fazer o que é certo, e nós sabemos o que é certo, porque a força vem de Deus. Se a força fosse nossa, o mérito seria nosso. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, tudo tem que vir de Deus. De alguma forma, tudo vem de Deus. Então, se você conseguiu vencer algo, foi porque Deus te capacitou. Se você anulou o pecado na sua vida, foi porque Deus te capacitou a fazer isso. Não porque nós merecemos, ou podemos, ou não tem conhecimento nenhum que seja capaz disso, curso, campanha. Não, pelo contrário. Se a gente ficar aqui 1 hora ouvindo uma palavra, vai ser maravilhoso. A gente sai ali, já continua cometendo tudo que a gente fazia antes. Então, nós somos totalmente limitados, né? Só é possível vencer em Cristo Jesus. Amém? Vamos ver agora o ponto 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Agora fica muito mais leve, fica mais tranquilo. Diz assim o primeiro item, o conceito de evangelho. Olha lá, o termo evangelho tem origem no grego evangelion. Isso aí, lá se a pronúncia é essa. Deve ser. Eu não falo grego, né? Com o significado de boas novas. Boas novas são boas notícias. O evangelho são boas notícias. E a melhor, a gente já falou aqui, né? Qual é a grande boa notícia do evangelho? Que nós não somos mais prisioneiros. Nós não somos mais escravos. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Se fosse hoje em dia, Jesus Cristo chegaria lá no tribunal, lá no fórum, como um advogado, como um defensor, falaria lá para o juiz, esse cara que está preso aí, o Daniel, pode soltar. Mas quem é você? Eu sou o juiz dos juízes e estou dizendo que a minha sentença é superior à sua. Pode liberar ele aí. O juiz está bom, você é superior a mim, pega lá, o que eu faço com essa sentença de prisão aqui? Pode rasgar, não tem problema não. Rasga e taca no lixo, está livre, acabou. É igual um prisioneiro que cumpriu a pena toda, está livre, acabou, não tem mais sentença. Então Jesus rasgou, anulou, acabou, a sentença de prisão não existe mais. Isso é o evangelho, né? São boas notícias. E continuando aqui, ele diz, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas ou de boas notícias. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Se eu não me engano, na revista anterior a essa, falava sobre isso. Acho que até foi uma aula que eu dei aqui. Sinótico quer dizer, eles falam a mesma coisa, eles convergem para a mesma coisa, tá? E ele até explica, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Então, esses 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, porque eles revelam ali praticamente as mesmas histórias. Eles contam praticamente as mesmas histórias. É muito comum, às vezes você está lendo a Bíblia, você vê uma passagem de um evangelho, você vai procurar nos outros, geralmente não tem em João, porque João ele não está nesse grupo. João ele tem algumas passagens que são convergentes, claro, mas João ele fez uma análise um pouco diferente, ele focou em outros aspectos, principalmente nessa parte geográfica aqui. Os 3 primeiros registraram Jesus na Galileia, João já registrou Jesus na Judéia, que era uma outra província, né? Então, o enfoque era diferente, mas só uma teoria mesmo aqui. Vamos ver o segundo item, a mensagem do reino de Deus. E aqui tem uma confusão danada que as pessoas fazem, mas vamos ler primeiro. Diz assim, em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto,
Passou a pregar a chegada do reino dos céus. Vamos ver, Mateus 4,17. Mateus 4,17. Olha o que diz a Bíblia. Ó. Mateus 4,17. Diz assim, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação do Evangelho. Não é para mudar a tua vida. Evangelho não é para te dar uma vida melhor. Evangelho não é para você vencer seus problemas. Evangelho não é para curar tuas doenças. Eu não estou dizendo que essas coisas não vão acontecer, hein? Se você está dizendo isso, não fui eu que disse. Mas a pregação do Evangelho é para te dizer o seguinte, ó, você tem que se arrepender. O que é se arrepender? É você deixar de fazer o que estava fazendo. Evangelho é isso. E qual é o maior pecado? Jesus falou, né? É não crer que Ele é o teu Senhor. Lembra da lei? O que é a lei? Para que serve a lei? Para mostrar o nosso pecado, para mostrar a nossa limitação. A Ana Cristina acabou de falar isso agora. Então Jesus está dizendo, ó, se arrependa, quer dizer, entenda que você não é nada. Entenda que sem mim, como Jesus mesmo falou, você não pode fazer nada. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Você tem que se arrepender para entrar nele. Se arrepender de quê? Desse pensamento que você tem, que você é alguma coisa, que eu sou alguma coisa. Nós não somos nada. Vai em Marcos 1,15 agora, um pouquinho à frente. Marcos 1,15. Olha como é que mudou a pregação de Jesus, ó, em Marcos 1,15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mudou ou não mudou o discurso? Claro que não, né? Eu estou ironizando aqui, óbvio. A pregação é essa. Se Jesus estivesse aqui materializado como ser humano ainda, ele ia estar pregando a mesma coisa. 2000 anos ele ia estar pregando a mesma coisa. Deus não muda. A pregação do Evangelho é essa. Sabe por que as pessoas se convertem e saem da igreja? Porque elas se convertem com um foco, com um propósito, com um objetivo que não tem nada a ver com a Bíblia. Oh, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer te livrar desses problemas. Não é isso, o Evangelho não é isso. Isso pode acontecer, isso pode ser uma consequência. E a pessoa que se converte sai ali atropelada e morre? Será que não se converteu de verdade? E as pessoas que não são curadas da doença? Roberto ficou lá, né? Na luta lá, meu irmão. O Evangelho, ele não vive o Evangelho? Deus não poderia ter curado ele imediatamente? Precisou passar lá pelo vale. Então ele não serve a Deus. O Evangelho não se aplica ao irmão ali. Irmão Márcio Cecílio, mesma coisa. Passou uma dificuldade danada. E os irmãos que partiram? Você consegue ver que o Evangelho não é nada disso que a gente prega? Que a gente prega, eu digo aí fora, né? A gente, que eu digo ser humano. A mensagem do Evangelho é essa aqui, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As outras coisas podem acontecer ou não. E se não acontecerem? Se você tiver raízes, o pastor falou aqui domingo, se você tiver raízes, você vai permanecer. E se você não tiver raízes, tu vai embora para outra igreja, tu vai querer procurar solução para o teu problema em outro lugar. A notícia que eu te dou, tu não vai achar, só vai perder seu tempo. Por quê? Porque a gente quer um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou aqui. Ah, mas Jesus curou um monte de gente. Tá, mas um monte de gente ele não curou também. Ah, mas Jesus ressuscitou. Só tem 3 ressurreições citadas na Bíblia. Claro que Jesus ressuscitou muito mais. Teve gente que ele não ressuscitou. Vieram 10 leprosos lá, só um voltou. Gratidão só de um. Então, essa totalidade que a gente fica imaginando, isso é capitalismo. Isso é estratégia para encher a igreja. E é necessário a gente entender isso. Ah, então você é contra a cura? Óbvio que não, né? Deus vai nos curar, vai nos libertar, vai nos salvar. Deus vai abrir as portas. E tudo de bom na sua vida vai acontecer. O que você tem que entender é esse não deve ser o seu propósito. Esse não deve ser o seu propósito.
Ah, eu vou trabalhar e no final do ano eu quero fazer isso, trocar o carro. Meu amado, se der tudo errado e no final do ano você não conseguir trocar o carro, a vida segue igualzinha. Sua vida não vai mudar por causa disso. É mais ou menos isso que acontece com o Evangelho. Se as coisas não acontecerem, eu vou mudar de igreja, eu vou sair, eu vou para lá, eu vou para cá. Tá bom, ninguém te prometeu isso em algum momento. Vamos lá, volta um pouquinho, veio na minha mente agora, Mateus 6, a gente conhece, só para citar. Mateus 6, versículo 33. A gente conhece muito bem, mas veio aqui na mente agora. Olha o que Jesus falou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você é crente há 30 anos e fala esse versículo errado há 30 anos. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito aqui? Tem um pronome aí, ó, todas estas coisas. Isso aqui é um pronome anafórico, está retomando algum texto. Todas estas coisas, que coisas que Jesus estava falando? Se você voltar e ler depois, você vai ver. Estas coisas que Jesus cita são alimento e roupa, ponto final. A gente usa esse versículo aqui para nos enganarmos, ou então na nossa ignorância. Buscai o reino de Deus, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas, não tem nada escrito disso aí. Todas estas coisas, roupa e alimento. Jesus só te garante roupa e alimento. Por esse texto aqui é isso. Repito, é óbvio que ele vai nos dar mais. Nunca vi um justo mendigar o pão. É óbvio que Deus vai nos dar mais. Mas Jesus está ensinando aqui qual deve ser a sua essência. Qual deve ser a sua intenção. Se você mergulhar no reino de Deus com a intenção além disso aqui, as coisas não vão acontecer. Pode ter certeza. E se acontecer, vai acontecer uma coisa, daqui a um mês você já está insatisfeito de novo. Se você ganhar $1 milhão hoje, eu te garanto que daqui a um ano você está insatisfeito. Se você casar com o homem dos seus sonhos hoje, com a mulher dos seus sonhos hoje, daqui a um ano você vai estar insatisfeito. Porque o ser humano é assim, a gente tem que lutar contra a insatisfação. Faz parte daquela semente maligna que eu falei. Você compra o carro zero. Quem já comprou um carro zero aí? Bastante gente. A sensação maravilhosa, né? Zero ou novo, tanto faz. Novo que eu digo para você. Oi? Depois de um tempo, tu está enjoado do carro, não é um negócio doido? É verdade ou não é? Cara, você comprou o carro dos teus sonhos. Meu Deus, eu queria muito esse carro. Daqui a um ano, 2, tu já está, não sei, acho que eu vou trocar. Já não me sinto bem dentro desse carro. A minha moto que foi roubada agora em dezembro, eu queria porque eu queria aquela moto. Nossa, eu cismei que eu queria aquela moto. Fiquei 2 meses esperando para pegar a moto, porque com essa história de pandemia, as fábricas estão trabalhando em baixa aí. Quando eu peguei a moto, eu gostei, a moto era muito boa. Mas eu tinha uma sensação de que, sabe, falei, caramba, eu criei maior expectativa, mas não está atendendo. O coração não bateu mais forte, sabe? Eu subia nela, andava, era boa, econômica, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Mas não... Sabe como é que é? Acho que foi até bom, né? Que roubaram, eu não fiquei apegado a ela. Mas, não bom que eu ter sido roubado, tu entendeu? Mas, sabe, a gente cria a maior expectativa com as coisas e... Eu estava vendo um vídeo no YouTube outro dia, o cara falando sobre coisas dos anos 80 e 90, aí mostrando um videocassete. Era um dos aparelhos mais cobiçados da época. Aí tinha um vídeo, 4 cabeçotes, 2 cabeçotes, 7 cabeçotes, pomba. Meu Deus do céu, aí, ó. Cara, sim, mas não sei quantos cabeçotes. Aí ele mostrou o bip. Eu lembro que o pastor Joaquim tinha um bip, cara. Tinha um bip? Caraca, eu achava o máximo aquilo. Teletrim. Então, ele explica nesse vídeo. Teletrim era a operadora que fazia a mensagem do bip chegar lá. Aí você tinha que ligar para uma central e falar a mensagem para uma telefonista digitar a sua mensagem. Tipo, se fosse uma mensagem privada, a pessoa estava ouvindo tudo ali. Mas o que eu quero te mostrar com isso, a gente desapega das coisas. Teu sonho era ter um celular tijolão antigamente. Cadê o tijolão? Onde ele foi parar? Cadê o celular tijolão? Não é verdade? Oi? O ser humano, ele desapega das coisas.
Tu compra um tênis novo, tu usa a primeira vez, passa um paninho, né? Daqui a pouco o tênis está todo sujo, tu nunca mais lavou esse tênis. Fala, Sérgio. Exatamente. Vai querer outra, exatamente. A insatisfação volta. Você queria muito uma coisa, conquistou, ótimo, ninguém é contra a conquista. Mas daqui a pouco você vai desejar conquistar outras coisas. Você, o ser humano, nós somos eternamente insatisfeitos. Quando a gente entende que as nossas conquistas vêm de Deus, muda o nosso foco. Senhor, muito obrigado por esse carro. Foi o Senhor que abriu a porta para mim, foi o Senhor que me deu condição de trabalhar, foi o Senhor que me direcionou até a loja certa, foi o Senhor que colocou o vendedor certo no meu caminho. Muda o foco. Daqui a um tempo você vai querer outra coisa, outro carro sim, mas você não ficou insatisfeito com aquilo. Você vai entrar no seu carro daqui a 2 anos, você vai falar, não, esse carro é a bênção de Deus para mim. Essa casa é a bênção de Deus para mim. A gente muda o nosso foco. E é isso que Jesus disse aqui. Ó. Se você se contentar com o que eu estou te dando, você vai permitir que eu te dê muito mais. Se você for insatisfeito com o que eu estou te dando, o povo no Egito passou por isso também. No Egito não, né? No deserto, depois da saída do Egito. Deus disse que queria saber onde estava o coração deles, que Deus ia privá-los de tudo para ver onde estava o coração deles. Mas se você perceber, eles tinham a sandália que não desgastava, eles tinham a roupa do corpo que crescia junto com eles, o alimento caía do céu. Como é que Deus estava privando eles de tudo e dando essas coisas para eles? Deus estava dando somente o quê? O necessário, alimento e vestuário. E eles permaneceram fiéis? Não. Só 2, né? Caleb e Josué. Não se contentaram com aquilo. Entenderam que era algo de Deus, mas esperavam o melhor. Quando eles viram a terra prometida, os outros 10 que estavam naquele grupo ficaram com medo. Eles falaram, não, hoje em dia a gente está vivendo um tempo difícil, mas Deus tem algo a mais para a gente. Então vamos ser gratos pelo que temos, porque com certeza Ele vai nos colocar naquele lugar prometido. A ideia é essa. Você tem que ser grato pelo que você tem. É pouco? É, mas que Deus que te prometeu muito. Não é esse aqui. Esse aqui de Mateus 6,33 não foi. Ah, mas tem vários textos que diz que Deus vai nos curar a doença e vai nos colocar no lugar de honra. Amém, mas tudo isso quando o seu coração estiver disciplinado. O povo não entrou no Egito, na terra prometida, morreu lá, saiu do Egito, mas morreu no deserto. E o povo queria voltar para o Egito. Eu sempre falo algo que eu acho interessantíssimo. Moisés foi tratado como príncipe no Egito, foi criado como um príncipe no Egito e ele não queria voltar para lá. O povo foi tratado e criado como escravo e queria voltar para lá. Aí você vê o texto, eles queriam voltar para comer cebola e alho no Egito. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cebola e alho. Eles não queriam voltar por causa da moradia, por causa do clima, por causa dos amigos, não, comer cebola e alho. Pelo amor de Deus, é inacreditável, mas era isso, a motivação, porque o coração não era disciplinado. Então nós temos que entender isso, é fundamental que a gente entenda isso. Amém? Eu parei no ponto 2, né? No Mateus 4,17, aí no parênteses, quinta linha, vamos ler a partir da quinta linha então, Mateus 4,17 nós vimos. Nos outros sinóticos, quer dizer, Marcos e Lucas, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Aí nós lemos aí Marcos 1,15, perdão. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Nele, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Olha aí, ó. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. Quando a gente fala em pecado, a gente já pensa logo em adultério, usar drogas, em matar. Tudo isso é pecado, claro. Mas se você não entender que você tem que se arrepender e crer no Senhor, o resto não vai acontecer.
O principal pecado é esse. Eu tenho que entender que sem Cristo eu não sou nada. Ele que me liberta. É Ele que me faz livre da lei. João Batista entendia muito bem isso. João Batista, ele declarou, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista só era o maior profeta de todos os tempos. Só é o maior. O maior pregador daquela época era João Batista. E ele dizia o quê? Eu tenho que diminuir e Jesus crescer. Essa é a pregação do Evangelho. O homem que tinha tudo para ser orgulhoso, dono de si mesmo, com status social, João Batista, ele deu o grande exemplo. Eu tenho que diminuir e Deus tem que crescer, Jesus tem que crescer na minha vida. A partir disso aí as coisas começam a acontecer. Agora o item 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais. Eu achei bem interessante esse versículo. Vamos lá, Lucas 2:11. Os títulos são Salvador, Cristo e Senhor. Ele bota os 3 no mesmo versículo, bem interessante. Lucas 2:11. Um bonito versículo. Olha o que diz, ó. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Bonito, né? Nunca tinha reparado esse versículo, não. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muito bonito, né? Vamos continuar aqui no nosso texto da revista. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crer em mim tem a vida eterna. Então, para isso que Deus nos chamou, para nos salvar, para nos dar uma nova vida, a partir do momento que nós nos arrependemos e entendemos que, sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Dá um pulinho agora, não está aqui na revista, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem aqui está em Cristo? Todos nós, né? Então, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Na minha Bíblia está anotado que tem um número 2 do lado da palavra criatura. Na tua tem também? Aí lá embaixo ele diz, ó, nova criatura ou nova criação. Então, quando nós estamos em Cristo, Ele nos cria de novo. Ele nos faz de novo. Não adianta ficar tentando ressuscitar o que é velho. Não tem, não é isso que está escrito aqui. Certa vez Jesus falou, não adianta você pegar um pedaço de tecido novo e tentar remendar o tecido velho. Porque o tecido novo, as fibras estão mais fortes. Se você costurar um pedaço de pano novo num pano velho, vai estourar o pano velho. Então, tu tampa um buraco e cria um monte de buraco novo. Não adianta. Então, não adianta a gente tentar remendar o nosso velho ser. Não. Deus não tem compromisso com o velho ser. A partir do momento que você fala assim, eu estou arrependido, eu quero ter uma aliança contigo. Ele te faz novo. Não sei como é que é isso, mas sei que faz. Está escrito aqui que ele faz. Como? Se ele estala o dedo e acontece? Sei lá. Mas ele te faz novo, a cada dia. Então não adianta tentar juntar, né? Não, vou pegar um pouquinho do que é velho, porque eu era um cara muito legal. Não era nada.
A gente acha que é, mas não é. Com Deus, em Deus, melhor dizendo, né? Se alguém está em Cristo, em Deus, em Cristo, nós somos feitos novos a todo instante, a todo momento. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Lá em Filipenses tem um texto que Paulo também diz, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então as coisas que passaram, já era, não serve mais para nada. O passado não existe, está só na sua memória, na minha memória. Passado não existe. Você pode voltar no passado? Não, porque ele não existe. Então o que passou já era, esquece. Em Cristo nós somos novas criaturas. E agora entrando aí na terceira etapa, né, o ponto, item 3, ponto 3, não sei, uma mensagem transformadora. Olha, acabamos de falar, né? Número 1, a transformação do caráter. Diz assim, ó, o caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa a agir e a expressar-se. Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a lei não pode nos transformar. A lei só diz o que devemos fazer ou não. Nós sabemos o que devemos fazer ou não. Isso é suficiente para nos transformar? Não. Não mate, não faça isso, não adultere, não diga falso testemunho contra o seu irmão. A gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Só que isso é morto. Isso não nos motiva. Ah, não vou fazer porque a lei diz que não. E essa lei foi muito bem escrita. Não. A lei em si ela é morta. Ela tem ali preceitos que, se você seguir ou não, lembra do exemplo que eu dei? Você trancado dentro de casa, tudo muito bem, sendo um clima maravilhoso, ligado em Deus, a lei não tem utilidade nenhuma para você. Agora, quando você vai para a luta, a Ana Cristina deu o exemplo aqui, comentou, aí você vai encontrar situações complicadas e difíceis. A partir de então, surge uma grande necessidade de cumprir a lei. E geralmente nós percebemos o quê? Que nós não somos capazes de cumprir a lei. Daí entra a figura de Cristo. Você não é capaz, mas você deve cumprir. E aí, como é que você sai dessa sinuca? Cristo te dá o poder para cumprir. Então é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Lembra lá do exemplo do tal do jovem rico? Chegou cheio de marra com Jesus, né? Quero te seguir, o que está me faltando? Sigo todos os mandamentos. Jesus falou, bom, rapaz, está muito bom. Está faltando só uma coisa. Uma coisa? Eu sigo todos os mandamentos. Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Olha, eu não sei, mas eu acredito que Jesus não queria que ele vendesse tudo e desse para os pobres, mas eu acho que ele estava testando o jovem ali, eu não sei, só uma suposição, só um achismo. E a Bíblia diz que aquele homem se entristeceu e não conseguiu seguir Jesus, já não, a vontade que ele mostrou ali era muito fraca ainda. Mas essa é uma boa lição para a gente. Ah, eu sigo a lei, eu sigo os mandamentos. Tá, mas e o que Jesus está te mandando fazer? Você está fazendo? Esse é o grande X da questão. Cumprir a lei, às vezes a gente vai cumprir, às vezes não. Depende de N situações. Tem cara que é preso, sai da prisão naqueles indultos, aqueles benefícios, e o cara, no dia que ele sai, ele está roubando de novo. Aí tem um monte de questão psicológica, social, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque ninguém vai provar nada para ninguém. Mas Jesus disse para aquele homem lá, para aquele jovem, vende tudo que você tem. Quer dizer, se nós fizermos o que Jesus está mandando, é possível segui-lo. O resto vai acontecer por consequência. Não adianta a gente querer se orgulhar e se encher, não, porque eu cumpro a lei, eu sigo a lei. O caminho não é esse, está na contramão do processo. Lembra lá de Mateus 6,33? Garanta o básico,
Garanto que Jesus está falando, o resto vem por consequência. Mas se a tua essência, se o teu eu entende que o mais importante é fazer o que Jesus está mandando, independente das consequências que isso vai te trazer, de benefício, não se preocupa com isso. Faz o que Jesus está mandando. Se você entender dessa maneira, as outras coisas vão fluir naturalmente. Agora, voltando para a lição aqui, o ponto número 2. Esse ponto nós não vamos ler ele todo, eu vou explicar já já. Diz assim, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Até aí, essa citação de Mateus 19:6 é a base do que nós seguimos aqui. O casamento em Deus é para sempre. O que Deus juntou, o homem não pode separar. Agora, as exceções, os parênteses que são abertos aí, eu não vou me atrever a explicar aqui, né? Óbvio. E isso é muito bem ensinado aqui na igreja, cursos já foram dados, o ensino sobre casamento e divórcio está lá no site da igreja, eu aproveito para recomendar que você dê uma olhada, baixa lá o arquivo, estuda. Então, essa parte final aqui a gente não vai entrar não, tá? A gente vai pular esse restante do ponto 2, porque isso aqui já é uma doutrina muito bem ensinada na nossa igreja. Amém? Vamos então para o ponto 3, que é o ponto final. Diz assim: a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé, você já sabe o que é isso, né? Como se fosse o estatuto da Assembleia de Deus. Nesse caso também, ele é muito parecido com o que nós acreditamos aqui. Afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Essa mensagem do evangelho, essa boa notícia do evangelho, deve ser pregada para outras pessoas. Esse arrependimento que nós experimentamos, outros também devem experimentar. Eu estava vendo no YouTube ontem, foi por acaso, aquelas recomendações do YouTube, e eu cliquei lá. Eu não sei se ele é pastor, aquele Tiago Brunet é pastor? Bem famoso aí, né? O Tiago Brunet, tá em evidência. Mas muito interessante. Ele estava sendo entrevistado num programa de televisão, e aí a pessoa falou, né? Ela quis dizer o seguinte, eu não me lembro as palavras da pessoa, mas as pessoas não procuram só o evangelho, as pessoas procuram, e começou a citar um monte de religião, e budismo, espiritismo, não sei lá, porque as pessoas querem um conforto para a alma, como se uma religião fosse trazer um conforto para a alma das pessoas. Aí o Tiago Brunet, ele respondeu muito bem, ele falou isso, né? Primeiro de tudo, o evangélico, ele tem essa coisa de querer levar o outro para a religião dele, e as outras religiões não têm. Então já começa o desafio aí, né? Você experimentou algo tão bom na sua vida que você quer que outros experimentem também. As outras religiões, um espírito, com exceção do Testemunho de Jeová, que eu estou lembrando agora, ele nem citou, que o Testemunho de Jeová é chato pra caramba. Meu Deus do céu, né? Os caras, 6 da manhã, estão tocando campanha dos outros. Mas as outras religiões, espírita, por exemplo, o espírita não tenta te convencer de ser espírita. O católico não tenta te convencer de ser católico, né? Então, o evangélico, ele tem isso. E não é algo ruim, não. Isso é algo bom, mas torna o desafio maior, né? Não é fácil, não. E outra coisa muito interessante que ele falou ele deu o exemplo dele: eu decido ser
evangélica, eu decido seguir a minha fé. Ele usou uma linguagem um pouco diferente, que estava na televisão, porque eu decidi seguir um compromisso com Deus. A minha religião tem isso. Eu estou decidido a cumprir a minha obrigação com o meu Deus. E as outras religiões não têm isso. A pessoa vai quando quer, segue o que quiser, muda, vai para lá, vai para cá. Você pode ser de 10 religiões ao mesmo tempo. Não tem uma obrigatoriedade. Ele usou até esse termo, obrigação. Eu tenho obrigações. Eu e minha família temos obrigações na nossa religião. Ele começa a citar. Eu não posso trair a minha esposa. Eu tenho que amar os meus filhos. Eu tenho que estar na minha igreja. Ele começa a citar lá algumas obrigações. E eu achei bem interessante. Uma visão que a gente não está muito acostumado a ver, principalmente na internet e na televisão, quando tem algum crente falando, né? Então, o evangelho ele tem esse desafio, né? De trazer obrigações para a nossa vida e de como levar essas obrigações para outro. Como é que você convence alguém obrigando ela a alguma coisa? É muito difícil, é só um milagre mesmo. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, a pregação do evangelho tem se tornado um desafio cada vez maior. O crente não está conseguindo dar conta de si mesmo. Quem dirá, então, pregar o evangelho? Quando eu digo pregar, não só aqui na plataforma, não. Pregar lá fora, ser referência, ser exemplo para as pessoas. É um desafio muito grande. Bom, nessa parte textual aqui nós terminamos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Participar? Perguntar? Não? Pode falar, Roberto. Não tem prazer em cumprir a lei. Verdade. Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. É pela obrigação mesmo, né? Exatamente. Aham. Não entende que aquilo é um benefício para ele. Aham. 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 A essência não é boa, né? É verdade. O exemplo do jovem rico é bem isso. Ele cumpriu os mandamentos, mas por obrigação. Por entender que é Deus mostrando amor, né? Verdade, verdade. É isso aí, verdade. Para a gente terminar, antes de ler a conclusão, eu vou ler a conclusão e depois eu vou terminar aqui. Diz assim, ó, para a gente poder fechar a revista. Ó, conclusão. A função da lei era transitória, quer dizer, mostrar a nossa limitação, o nosso pecado, como foi falado aqui várias vezes. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Lembrando, né, condenação da lei, maldição da lei, é aquele lado da lei que mostra a nossa limitação, sem Jesus, né? Pela lei nós estamos condenados, sem Jesus. Né? Então esses termos são meio pesados, mas o significado é esse. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Para a gente terminar de fato aqui, eu trouxe esse papel, que não tem nada escrito. Sabe o que é esse papel aqui? Uma folha que eu arranquei. Não, estou brincando. É você, sou eu. Olha nós aqui, ó. É da Red Bull, hein? Tá tirando onda, hein? Isso aqui somos nós na lei, sem Jesus, longe de Cristo. Se eu balançar esse papel, ó, faz
barulho ou não faz? Somos nós, ó, reclamando de tudo. Somos nós aqui, ó, querendo ensinar Deus a ser Deus, fazendo um barulho danado, ó. Não aceito isso, não aceito aquilo. Que isso? Tu não é Deus de promessa? Tu prometeu, tu tem que cumprir, cara. Tá maluco? Que Deus é esse? Vou pra outra igreja. Somos nós. Aí Jesus entra na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, ele faz isso aqui, ó. Faz barulho, né? Ó, até voou um papel no meu olho aqui. Caraca, foi real o negócio aqui. Ó, Jesus nos amassando, ó. Filho, tu quer me ensinar a ser Deus? Relaxa. Olha aqui, ó, passa na moenda, ó, para de reclamar. Aí tudo depois de ter sido amassado, alguns são amassados 1 mês, outros são amassados 10 anos. Sei lá, é contigo, o problema é teu, não tem nada a ver com isso, não. Aqui, ó, alguns estão sendo amassados até hoje. Aí, ó, te amassou bem, né? Tá fazendo barulho? Tá mais não, né? Tu já aprendeu a ficar quietinho, ó. Aqui tu já tá livre da condenação da lei, ó. Jesus Cristo já entrou na tua vida. O que aconteceu? Tudo se fez o quê? Novo, né? Aí agora ele falou, tá bom, já dá para tu voltar aí pro time. Já tá bom da lesão. Deixa eu só abrir aqui que tá difícil. Isso não fazia parte do roteiro. Quebrou não, tá, Márcio? Esse que tem um botãozinho é o que ele gosta. Aí aqui, ó, tu, ó. Caraca, tu ficou feio demais. Olha como é que tu tá pro mundo agora. Feio, né? O mundo não tem mais prazer em você, nem você tem mais prazer no mundo. Mas agora vem as provações, vem as lutas, ó. Tu tá gritando? Tu tá fazendo barulho? Tu tá de mimimi, que é o termo da moda aí. Tu parou de reclamar, cara. Tá vendo que o negócio é bom? Olha aqui, ó, tu tá livre da prisão, tá livre da cadeia, não tem mais barulho, ó. Pode soprar o vento, bater a chuva, bater com ímpeto contra você, que você não faz mais barulho, tu não reclama mais, ó. Agora você entende o quê? Que sem Jesus Cristo você não pode fazer absolutamente nada. Tu estava todo bonitão, inteirão, cheio de celulose aqui, querendo falar, ensinar Deus a ser Deus. Meu Deus do céu. Aí o que Deus faz com você? Te amassa. Ah, mas Deus está me amassando muito. Tu está falando pra caramba, para de falar que ele para de amassar, meu filho. É verdade ou não é? Está aqui, ó, o exemplo da folhinha. Usa na tua casa com teus filhos lá que vai ser bom. É só isso mesmo. Então, pessoal, só para descontrair um pouco, só para a gente visualizar um pouco aqui, deixa eu tirar isso daqui. Eu sujei o tapete todo, meu Deus. Pronto, não está mais sujo. Essa ilustração é muito boa, porque quando a gente passa pelas dificuldades e Deus vai ali nos amassando, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Cumpra a minha lei por amor, entendendo que eu estou fazendo isso para o seu bem. Vai à luta e vença, porque eu venci, você é capaz. Tudo que a gente falou aqui durante esse tempo todo. Chega uma hora que a gente para de falar, chega uma hora que a gente para de reclamar, chega uma hora que a gente entende, finalmente, né? A gente se arrepende e entende, finalmente, que sem Deus nós não somos nada. Então, eu queria deixar isso aí como lição, espero ter ajudado os irmãos de alguma forma, e amém, é isso. Quem que eu chamo? Só tem você, pastorzão? Vai ser você mesmo. Amém, amém? Vamos ficar de pé, amém, irmãos? Glória a Deus, aula abençoada, Deus continue te usando para nossas vidas. Daniel, amém? Gente que é amassado, ele não aprende, né? Mas glória a Deus que nós estamos aprendendo, amém? E vamos continuar na presença do Senhor, amém? Logo mais à noite, chegue 6, 8 horas. Nosso pastor tem, né, agora o costume de orar antes de começar o culto, dobrar os joelhos, que você possa chegar cedo. Amém? Entregar a Deus o culto completo, em nome de Jesus. Vamos orar para o nosso retorno. Pai,
Muito obrigado pelos momentos que passamos aqui nesta manhã, onde aprendemos mais acerca da lei, acerca da tua graça. Muito obrigado, Senhor. Foi uma aula esclarecedora. Só possa, Pai, nos abençoar. Dar um domingo, Pai, abençoado, um almoço abençoado na tua presença, Pai. Leva-nos agora debaixo da tua presença, debaixo da tua direção. Livra do homem sanguinário, da bala perdida, assalto ou acidente. Ao chegarmos em casa, possamos encontrar nosso lar guardado e protegido por ti. Em nome de Jesus, Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, pela tua graça, pela tua obra redentora em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós louvamos a ti, Senhor, pelo teu amor infinito para com nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo louvor. Aquilo que a lei não pôde fazer, Pai, o tu fizeste por nós, Pai. Nos tornaste, Pai, completos em Cristo, através da tua obra na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Levante a mão bem alto, toque no céu pela fé, receba a bênção final. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Você que ama o Senhor, diga amém. Vamos em paz, até logo mais à noite. Amém. Querendo Deus, em nome de Jesus.